Olá, estamos aí novamente reunidos para mais uma edição do seminário Pandemias, Passado, Presente e Futuro. Dessa vez eu tenho o enorme prazer de receber meu grande amigo, o professor Pedro Jacobi, que é sociólogo, economista, professor titular da Faculdade de Educação da USP, também professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, coordenador do Grupo de Pesquisa Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados. Enfim, o Pedro tem uma larga folha corrida. Se for listar tudo aqui, vou levar todo o nosso tempo para comentar as diversas atividades que o professor Pedro atua. E, entre as mais recentes, ele coordena um projeto de pesquisa muito importante, projeto temático da FAPESP, onde ele está analisando aí diversos aspectos da macrometrópole paulista, envolvendo temas como água, segurança hídrica, desastres, etc. Pedro, é um enorme prazer ter você aqui. E como a gente havia comentado, então você tem aí, enfim, o tempo que achar conveniente, em torno de 30, 40 minutos, né, para a gente poder, a partir daí, passar, então, a abrir as questões para os alunos. O professor Pedro estava adiantando também, comento com os alunos, se alguém tiver interesse em fazer alguma questão ao longo da fala dele, manda pelo chat aqui, a gente vai interagindo, ele pode também ir vendo, a gente vai tornando mais dinâmico. Vamos pensar uma estratégia um pouco diferente dessa vez. Pedro, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela disposição, como sempre, e a palavra é sua. Muito bem. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Wagner, pelo convite. Como sempre, é uma enorme satisfação. A gente está aprendendo cada vez mais a trabalhar nesta nova sistemática. É claro que é diferente, não poder se dar um abraço e tudo isso, mas faz parte e estamos realmente muito motivados a compartilhar nosso conhecimento através dos mais diferentes meios e, sem dúvida, esta forma de trabalho agora com a aula e depois a sua inclusão como YouTube é excelente, não? Então, eu acho que isso nos abre espaço também para que cada vez um número maior de pessoas compartilhe a nossa reflexão. O tema da disciplina é muito relevante, atual, efetivamente nos coloca num debate contemporâneo fundamental desta contemporaneidade que nós talvez só imaginássemos em filmes de ciência ficção, não? Tipo Black Mirror ou outros tipos de formas de introduzir temas que se colocam já claramente associados com o avanço das mídias digitais e também com as formas novas de comunicação. Eu queria ressaltar que, de fato, o tema do pós-Covid é fundamental. E, ao mesmo tempo, trazer à tona que, como base para nossa reflexão, precisamos associar este momento a uma vertente analítica que, desde praticamente meados da década de 80, o sociólogo e filósofo Ulrich Beck denominou de sociedade de risco. Eu vejo que hoje, claramente, nós estamos dentro desse contexto da sociedade de risco. E Ulrich Beck escreveu inúmeros trabalhos, inúmeras publicações, e cujo último livro é uma organização de textos, pois ele faleceu em janeiro de 2015, é uma organização de livros feita pela sua mulher e colegas, que se chama As Metamorfoses do Mundo, que é uma reflexão que ele introduz a partir de uma perspectiva na qual ele enfatiza muito já há vários anos o tema das mudanças climáticas como sendo central para a nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, obviamente, ele já introduzia a discussão das pandemias, não? O livro, digamos, a sua reflexão se inicia praticamente a partir dessa visão de sociedade de risco, a partir de Chernobyl, que é um bom exemplo justamente sobre o quanto a sociedade produz os riscos, não? E depois nós temos uma somatória de situações que caracterizam, de certa forma, essa compreensão da sociedade de riscos. E talvez
a última em termos, assim, de um processo altamente contraditório e complexo foi Fukushima, não? Já tratando mais dos temas energia e clima, já que também Chernobyl está associado a isso. Então, a minha reflexão já há muitos anos se insere sempre dentro dessa visão da sociedade de risco. E, no caso da pandemia, inclusive é importante dizer que, de certa forma, a Organização Mundial da Saúde também demorou para caracterizá-la como pandemia, porque, de fato, havia ainda imprecisões, não? Nós já vimos outras epidemias, talvez em alguns lugares chamadas de pandemia, como H1N1, não? Ebola, e antes disso, inclusive, a vaca louca, não? Que está associada também a práticas da sociedade. Então, nós podemos observar que, embora muita da reflexão hoje sempre aproxima o Covid-19 ao caso da gripe espanhola de 1918, nós podemos nos aproximar muito mais no tempo para mostrar justamente o quanto que esta realidade da sociedade de risco não é uma invenção para reforçar uma ideia catastrofista, mas é justamente para observar que, de uma maneira ou outra, é a própria sociedade que produz os seus riscos e também é a própria sociedade que busca atenuá-los, reduzi-los. Obviamente que, neste momento, o quadro é muito impressionante, não? Podemos sempre falar os números do dia de hoje, mas já o dia de amanhã é diferente. E tanto no mundo como no Brasil, que hoje está efetivamente no epicentro. Dentro dessa primeira introdução, eu queria comentar justamente que a minha reflexão é associada a um artigo que eu acabei de concluir, mas ainda não publicado, que é como refletir sobre uma nova ética em tempos pós-Covid. E, principalmente, a partir de uma perspectiva que eu tenho adotado já há vários anos, que é fortalecer a aprendizagem social. E dentro dessa perspectiva de fortalecer a aprendizagem social, eu queria também destacar uma publicação que a gente produziu e que está disponível, o professor Wagner vai disponibilizar para vocês, ou se já disponibilizou, que é justamente uma publicação que se chama Diálogos Socioambientais na Macrópole, um dossiê chamado Covid, não? E eu vou conversar com vocês, inclusive observando um pouco alguns elementos dessa nossa publicação. Bom, nesse contexto da pandemia do Covid, primeiro, na medida em que se explicita a complexidade de resposta, capacidade de controle, evidenciando nossos limites, se coloca a premente necessidade de novos valores que mediem nossas relações interpessoais e, consequentemente, as relações entre ciência, gestores e sociedade. Nós sabemos que este tema, aqui no Brasil, é um tema que nos preocupa muitíssimo em virtude da forma que o governo federal está se comportando em relação a isso, como também no caso dos Estados Unidos. Então, nós temos dois polos onde isto se coloca em uma situação muito preocupante, além de alguns países que também têm tido uma posição extremamente frágil, uma posição quase que irresponsável em relação ao Covid, não? Então, nós temos que olhar justamente dentro dessa perspectiva que eu mencionei, de uma sociedade de risco, e ao mesmo tempo de dizer que nós temos incertezas sistêmicas, valores controvertidos,
fatos incertos, situações de elevados conflitos de interesse, processo no qual se torna cada vez mais necessário repensar a forma de funcionamento da sociedade em termos das suas práticas de produção, de consumo, e uma série de mudanças que, sem dúvida, estão se delineando e acontecendo, e ninguém tem absoluta certeza, mas que haverá algum tipo de transformações nestas práticas sociais, não? Sem dúvida, nós podemos dizer que, não sendo epidemiologistas e não estando na área da medicina, que a sociedade planetária foi pega de surpresa com a chegada de um ser invisível, com alto poder de dispersão, que ataca o sistema respiratório e pode debilitar o nosso corpo. E nós estamos observando uma série de desdobramentos ainda muito indefinidos, mas que começam a se agregar enquanto um repertório de possibilidades que o Covid coloca. Inclusive porque, se inicialmente se falava que o grupo ao qual eu pertenço, o grupo de risco, já que eu tenho 70 anos, né, seria o grande afetado, começam a surgir indicadores de um número de pessoas afetadas em faixas etárias que não são dos chamados idosos, não? E sim faixas etárias com muito menos idade. Também é importante destacar, e a realidade de cada país é diferente, no caso brasileiro, o tema hoje se torna altamente preocupante, com gestores públicos com posicionamentos bastante imprecisos em relação à forma de controle, não? Nós vivemos na cidade de São Paulo, a maioria de vocês deve ser morador da cidade de São Paulo, e dado o aumento do número de casos, se coloca a necessidade do lockdown que já se deu em outras cidades brasileiras. É claro que é um tema altamente complexo, de consequências políticas, ainda por cima em ano eleitoral nas prefeituras, mas que introduz aí uma dimensão fundamental que é da coerência na forma de abordar justamente os alcances do Covid-19. Não? Nós também podemos observar que, justamente neste momento, nós nos deparamos com limite de alta relevância em nossas estruturas de defesa, dos sistemas públicos de saúde. E a grande preocupação, justamente em virtude até da escassez de recursos médicos, do fato de que em muitas cidades os equipamentos e a gestão têm sido muito sucateada ou mal administrada, existem problemas gravíssimos em termos do quase preenchimento pleno das UTIs. Hoje mesmo, o dado no município de São Paulo, se eu não me engano, o Wagner me corrija, chega a quase 85%, 90%. Então, é altamente preocupante, porque se já temos informações da cidade de Manaus, no quais as imagens são realmente absolutamente tristes e de nos indignar profundamente, nós estamos vendo que existe quase um contraditório no comportamento de segmentos da sociedade que parecem não estar sendo afetados. Claro que nós precisamos considerar que há uma parte da população que vive em condições muito precarizadas, com alto índice de contaminação em virtude da forma de moradia, da falta de saneamento, não? Da situação tão frágil do ponto de vista da possibilidade de contágio. E, de outro lado, de um grupo de pessoas que são também tanto moradores de rua, como as pessoas que têm que sair
para garantir a sua sobrevivência mínima. Nós somos um país com enormes desigualdades e a Covid exacerba esta realidade. Tem inúmeros trabalhos desenvolvidos no nível dos temas urbanos, por exemplo, pelo Laboratório Cidades, o Centro de Estudos da Metrópole, o Observatório das Metrópoles, enfim, há muita produção sobre esses temas e cada vez se torna mais visível o número de trabalhos, inclusive utilizando muito das técnicas digitais que permitem mapeamento cada vez mais sofisticado. Ao mesmo tempo, é importante dizer que o vírus, ele seguiu um caminho no qual se inicia com os bairros de classe média que têm tido um contato com o exterior, mas em virtude justamente da dificuldade de implementar políticas mais restritivas, foi se aproximando e hoje o grande foco de transmissão e de multiplicação são os bairros periféricos e no estado de São Paulo também a cidade do interior, que também tem tido um volume muito elevado de casos, não? Então, a pergunta sempre fica, puxa, por que em pleno século XXI, com todo o avanço tecnológico, nos encontramos em situação de tamanha fragilidade? E a pergunta também é a seguinte, a tecnologia não deveria nos trazer segurança e estabilidade? Porque apesar de todo o acúmulo de conhecimento e de velocidade na produção de pesquisas e disseminação de informações, nos encontramos em um reino de incerteza crescente em torno às visões conflitivas que têm se colocado para a sociedade. Por que isso é tão relevante? Justamente porque, assim como o tema das mudanças climáticas é permeado por uma visão de incerteza, por outro lado, ele tem que ser claramente fortalecido por uma discussão sobre precaução. E a Covid está demonstrando claramente a fragilidade da precaução, não? Inclusive, toda uma cultura que teve bastante relevância nos anos 90, principalmente, estimulada pelas Nações Unidas, que era o direito de precaução, tem perdido muito o seu acúmulo e a sua relevância. E isto é altamente preocupante, não? Então, está demonstrando, de certa forma, que o sistema está em crise. Para alguns, é uma questão associada à lógica capitalista. Está aí o trabalho do Piketty, que tem sido um autor que tem mostrado o grau de desigualdade promovido pelo neoliberalismo e, ao mesmo tempo, pela lógica da globalização. E tem diversos trabalhos que estão trazendo a pergunta o quanto que haverá ou não transformações pós-Covid na própria lógica de globalização. É claro que a gente está observando até isso no comportamento do Trump e também aqui no Brasil, mas de forma totalmente incoerente pelo ministro de Relações Exteriores através do Itamaraty. Mas estou colocando que a discussão da globalização, sem dúvida, sofrerá algum tipo de transformações. Nós não podemos afirmar perentoriamente quais, mas já podemos observar que nas próprias relações de trabalho se observarão mudanças importantes. Na própria educação, talvez também se observem, no sentido de criar outras sinergias entre o professor e os seus alunos, não? Entre o emissor e seus receptores, como diria o Paulo Freire, não? Mas, sem dúvida, nós estamos aí frente a um fato de que
a crise sinaliza cada vez mais a fragilidade do modo predominante de organização da sociedade humana. Algo terá que se modificar. Já há certas tendências que estão sinalizadas, como, por exemplo, a descarbonização. São sinalizações, que significa basicamente a substituição das energias fósseis pelas energias renováveis, não? Então, mas um processo ainda muito lento, porque os interesses econômicos são muito poderosos, não? O interesse dos combustíveis fósseis, dos segmentos do petróleo, inclusive agora estamos vendo o preço do petróleo em valores muito baixos, o que, obviamente, não desestimula o uso, mas também lembrar que muito menos petróleo, neste momento, está sendo utilizado, não? Principalmente pela redução no cotidiano das pessoas, dos seus deslocamentos. Mas é algo temporário, não? Ou seja, a Europa, que tem, de alguma forma, sido também um dos epicentros e que também, em virtude de demora para tomar medidas mais rigorosas, teve efeitos dramáticos, principalmente em países como a Itália, a Espanha e Inglaterra, e menos na Alemanha e outros países, nos configura um fato de que, como a própria Organização Mundial da Saúde está colocando, qualquer tipo de medida de reduzir o isolamento, de reduzir o distanciamento social, tem que ser feito de uma forma altamente criteriosa, porque está se sinalizando outras ondas destas pandemias. Obviamente que isso nos leva a uma preocupação muito grande, no seguinte sentido, de que, se de um lado pode haver uma ênfase numa visão catastrofista, nós temos que reforçar, e principalmente apoiados na ciência, numa visão preventivista, numa visão da precaução. Então, nós temos, isto nos demonstra que é necessário modificar os valores culturais adotados durante a modernidade, fruto da tríade ciência, imperialismo, capitalismo, que fundamentam a narrativa dominante e produzem e reproduzem o mundo em que vivemos, não? Os valores adotados pela sociedade legitimam o curso de nossas ações, determinam a nossa praxis, definem o que é ou não é realizado e como é realizado e regem nosso comportamento. E esses valores aprendidos e incorporados ao longo da existência de cada um de nós contribuem para uma forma muito particular de viver a vida, de perceber a realidade e se relacionar com o outro. Os valores que sempre prevaleceram em nossa sociedade podem ser vistos como antropocêntricos, positivistas, fragmentados e capitalistas. E tais valores, como apontam Yuval Harari, um autor que sempre se recomenda a leitura nos livros Sapiens, Homo Deus e as 21 lições para o século XXI, e que agora também tem publicado artigos menores, mais curtos, e também como Boaventura Sousa Santos, que publicou um livro que também está online, Wagner, O Vírus, agora me foge o nome completo, mas é um livro muito fácil de ser lido, que também nos ajuda a refletir nesse momento, não? Mostram o processo crescente de fragmentação da realidade, a dominação e subjugação do outro, a competição, o individualismo e a busca incessante por aumento de lucratividade na lógica econômica prevalecente. E essa lógica econômica prevalecente que também nos faz consumir muitas coisas conspícuas ou pouco importantes, mas que fazem a máquina econômica estar cada vez mais dependente, não? Dependente, obrigado, a cruel pedagogia do vírus, cada vez mais dependente desse consumo. Inclusive, alguns aspectos muito interessantes que está trazendo a pandemia.
por exemplo, o turismo, os deslocamentos através da aviação ou dos navios, não, que foram grandes focos de contaminação, tanto os navios de turismo como a contaminação através do voo, em momentos que ainda não se tinha noção do alcance do Covid, não? E que ainda não era considerado como pandemia. Mas hoje, praticamente, com o aeroporto vazio, com todos os serviços agregados a isso, com o volume de recursos que a indústria aeronáutica movimenta, não? A quantidade de aeroportos globais, a quantidade de comércio nesses aeroportos, os voos todos cancelados, e a imprevisibilidade da retomada do voo, porque, obviamente, de certa maneira, nós podemos dizer que um avião é uma incubadora do vírus, não? Então, tudo isso está nos introduzindo uma questão que nos coloca fatos concretos, a lógica econômica prevalecente, até no caso também da forma de consumo que foram concebidas desde, vamos dizer assim, meados do século XX, de consumo massificado através dos shopping centers e outra forma de estimular o consumo coletivo, não? E isto tudo nos coloca justamente a uma compreensão sobre o quanto que este momento é um momento no qual não podemos ignorar a polarização. A polarização está colocada claramente no contexto da sociedade global e nas metamorfoses do mundo, não? As conversas se dão frequentemente no campo da disputa de certezas, não? Esse é um tema fundamental, ou seja, não há, pelo menos por enquanto, qualquer tipo de resposta a não ser o isolamento social e o aguardar da vacina, independente de que haja certo tipo de comportamentos desviantes da realidade da ciência que promovam o uso da cloroquina, por exemplo, não? Então, mas são poucos os países nos quais os governantes ou provocam tais comportamentos que a gente pode considerar completamente fora da curva, se esse é o termo que nós podemos utilizar, não? Então, tudo, de certa maneira, está associado aos valores, não? Aos valores, à visão de mundo, não? E há uma forma que estamos justamente mencionando, polarização, não? E isto, obviamente, cria um desafio enorme de promover ações colaborativas e de narrativas comprometidas com a sustentação da vida. Então, retomando temas que já são muito abordados por diversos pensadores, nos quais eu posso incluir o próprio Boaventura Sousa Santos, Edgar Morin, inclusive o Paulo Freire, e dentre aqueles que a gente pode, assim, que são de auto reconhecimento no cenário do contemporâneo, não? Cabe observar que justamente a questão que mais nos deve preocupar é a crença em certezas. Como eu mencionei quando falamos das mudanças climáticas, nós vamos observando que, inclusive com a força que adquire o IPCC, que se desconstroem a visão de certos tipos de argumentos que colocam, por exemplo, que as mudanças climáticas são apenas fruto de ciclos físico-químicos, biológicos, geológicos.
mas o que nós temos que observar e que tem sido claramente destacado a partir dos trabalhos que deram visibilidade a essa argumentação do Paul Crutzen, que foi Prêmio Nobel de Química, da compreensão do antropoceno. E antropoceno significa justamente a interveniência cada vez maior da sociedade humana no sistema no qual nós vivemos. Não? Então, neste sentido, nós podemos observar que o momento atual do capitalismo, já que mesmo na sociedade mais totalitária ou menos democrática, a lógica que prevalece é o capitalismo, com suas variações, não? Mas não deixa de ser, alguns com perfil mais social-democrata, outros com perfil mais neoliberal, outros com perfil mais populista, não? Mas nós estamos observando claramente que as sociedades precisam avançar na invenção de novas lógicas e processos sociopolíticos para promover respostas baseadas em maior resiliência para a sociedade humana. E a palavra resiliência sempre nos faz estabelecer esse diálogo com as mudanças climáticas, não? Então, como refletir no pós-Covid numa ética que não é só a ética do capital e que foi o que conduziu sempre em nossas vidas? Essa é uma das perguntas que o Yuval Harari nos coloca, não? A visão do lucro, a visão da acumulação de riqueza a partir do crescimento ilimitado está presente na nossa linguagem. Atualmente existe uma corrente do decrescimento, é uma corrente principalmente europeia. Também não é fácil de se incorporar até na mentalidade, o que a gente poderia chamar no mindset global. Mas existe essa corrente e ela tem bastante produção teórica sobre esse tema, não? Mas eu diria assim que o nosso desafio é justamente se é possível modificar algo do capitalismo, de que forma vamos lidar com o tema que tem prevalecido, que é acúmulo de riqueza, supervalorização do indivíduo, não? Modelo competitivo que reforça a ilusão da fragmentação e a vontade de dominação. Então, as concorrências, hoje nós estamos vendo como pouquíssimas empresas são praticamente as grandes controladoras do capital que circula no planeta, não? E como, inclusive, poucas pessoas hoje são as grandes concentradoras também de capital. Não esqueçamos que hoje estava lendo uma matéria este fim de semana que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, está chegando agora a ser um trilhardário. Já não é um bilionário, mas é um trilhardário. O que, obviamente, coloca ele numa posição de circulação de capital muito maior que a maior parte das economias do planeta, não? Então, eu volto a destacar, sempre importante trazer a reflexão do Ulrich Beck, não? No qual nós podemos observar que os danos às condições naturais de vida convertem em ameaças globais para as pessoas. E aí, tanto em termos medicinais, sociais e econômicos, não? Por outro lado, é importante destacar que, neste contexto da pandemia, se mostrou o despreparo das autoridades e organizações responsáveis pela segurança no enfrentamento de situações de riscos, explicitando as dramáticas consequências relacionadas às dificuldades de comunicação e de informações técnicas sobre os riscos, falha nas estimativas por parte de especialistas e pesquisadores. Ou seja, algo que assusta e que nos leva efetivamente ao mundo que nos transmite a literatura e a filmografia da ciência-ficção,
um mundo fora do controle, incertezas fabricadas, não? E o desenvolvimento da ciência e da técnica não dá conta da predição e controle dos riscos que contribuem decisivamente para criar consequências de alta gravidade para a saúde humana e para o meio ambiente, e que, no longo prazo, podem vir a ser irreversíveis. Então, é importante observar isto. E, por isso, a pandemia ela não pode ser considerada apenas como resultado de processos naturais alheios à ação humana. David Harvey, um pensador contemporâneo de muitíssima importância, inclusive um pensador crítico, marxista, que tem tido uma enorme legitimidade no mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico, ele concebe o modelo de reprodução social como uma relação metabólica com o espaço que ocupamos. Coevoluímos com a natureza, reconfigurando continuamente as condições ambientais. Portanto, muitos dos problemas que hoje se apresentam como incontroláveis ou de difícil controle são resultados diretos das escolhas processadas pela sociedade em diferentes escalas e esferas de produção e consumo. Então, aqui também se coloca um tema fundamental para o pós-Covid. E qual é? Justamente que, no pós-Covid, não podemos mais refletir, do ponto de vista da produção de conhecimento, como um conhecimento fragmentado. Nesta minha fala, eu estou introduzindo aspectos daquilo que temos que incorporar cada vez mais e que o projeto de pesquisa que eu coordeno sobre a macrometrópole se empenha em multiplicar e fortalecer, que é justamente uma leitura e que vocês também podem estar observando nessa publicação Diálogos Socioambientais, nos quais nós estamos introduzindo as dimensões territoriais, as dimensões do saneamento, as dimensões da energia, as dimensões que nós podemos considerar como também associáveis, que são os serviços ecossistêmicos e, obviamente, o clima. Por que eu estou destacando isso? Porque, justamente, as disciplinas científicas que foram sempre muito fragmentadas, percebem hoje algo fundamental no pós-Covid e que está se demonstrando também altamente preocupante, que é os diálogos, a comunicação, o convencimento, mostrar que a necessidade de mudar hábitos, práticas, valores, não é uma questão de um ethos autoritário, mas sim de um ethos solidário, de um ethos dialógico e de um ethos, digamos, de uma forma de fortalecer aquilo que alguns governadores têm demonstrado claramente que é uma responsabilidade ética, no sentido de que nós temos que olhar cada vez mais os temas da equidade, da justiça social e da ética com seres vivos. Eu escrevi também um texto que eu posso compartilhar junto com o professor Leandro Giatti e o professor Tércio Ambrisi, falando principalmente sobre esses temas da intersetorialidade, da interdisciplinaridade, e hoje, para pensar o pós-Covid, é fundamental que nós tenhamos cada vez mais elementos que mostrem o quanto que uma visão interdisciplinar contribui cada vez mais. Está acontecendo isso, porque na hora em que nós estamos olhando territórios, segmentos da sociedade mais infectados, localização de centros de saúde, diferentes tipos de indicadores da doença,
tudo isso nos está mostrando justamente o quê? A complexidade. E quando falamos em sociedade de risco, estamos falando em complexidade. E complexidade significa a interdependência. A palavra complexidade nunca deve ser confundida com a palavra complicação, mas a complexidade é justamente a interdependência, a interrelação de fatores e a necessidade de uma articulação, no caso do Covid, de aumentar a capacidade de controle. E também, como coloquei antes, de relações interpessoais e as relações entre ciência, gestores e sociedade. Porque o vírus nos ajuda a perceber a ligação interhumana, que transcende fronteiras físicas e mentais, empurrando uma nova forma de viver a vida e de se relacionar, caracterizada pela compreensão, conexão e colaboração. E isto, de certa maneira, nos introduz uma discussão que eu não vou aprofundar agora, que é sobre o diálogo. Inclusive, a gente tem trabalhado isso junto com o professor Wagner, também no Instituto de Estudos Avançados, mostrando que os diálogos, a transversalidade entre conhecimentos é absolutamente fundamental. Por quê? Porque justamente nós temos que levar em consideração que o que está acontecendo agora nos está mostrando ainda muita incerteza, muita imprevisibilidade e uma imprevisibilidade associada a uma realidade preocupante, que é justamente de que maneira teremos ciclos com altos e baixos enquanto não for descoberta e garantida uma vacina com resultados satisfatórios, não? Então, isto nos introduz para o tema que eu vou concluir aqui a minha fala e deixar um tempo para que a gente possa estar dialogando, tá? Face à imprevisibilidade das consequências de pandemias, diversas questões se colocam nos dias de hoje. Como traçar estratégias para enfrentar? Como tornar a sociedade mais reflexiva e, portanto, mais resiliente aos efeitos diretos e indiretos desse fenômeno? Como sensibilizar e criar condições para promover ações pautadas pelo reconhecimento dos riscos? E como incutir as questões inerentes aos riscos em práticas daquilo que para mim é fundamental, que é a aprendizagem social, que deveria estar inserida cada vez mais no cotidiano das pessoas. Então, a relação entre processos de aprendizagem pautados pelo diálogo, práticas educativas e o fomento da cultura de enfrentamento de riscos torna-se determinante para fazer frente à magnitude de efeitos de eventos e desafios sociais como a pandemia, assim potencializando a redução da vulnerabilidade das comunidades e, portanto, minimizando a intensidade do seu alcance de riscos indiretos, que interagem de forma sistêmica com outros aspectos ambientais e sociais em distintas escalas espaciais e temporais. Aqui eu reforço uma questão que é a necessidade de democratizar o conhecimento acerca das ações de proteção civil por meio da promoção de cultura de risco nos espaços educativos e comunitários que podem promover comportamentos responsáveis em situações de calamidade. O que a gente está observando hoje do governo federal, principalmente, é um estímulo à desresponsabilização. E o grande desafio é a corresponsabilização. Em geral, nós temos observado que a política pública não tem promovido muito a corresponsabilização. Não me refiro agora à pandemia, mas, por exemplo, ao vínculo que as pessoas podem ter com a reciclagem de resíduos, por exemplo. O vínculo que as pessoas podem ter em relação à redução das emissões. O vínculo que as pessoas podem ter em relação à destruição da biodiversidade. Todos esses temas estão associados a um fortalecimento
da corresponsabilização. E isso é fundamental, porque aí, justamente a partir de uma visão interdisciplinar que se fortalece intersetorialmente nas políticas públicas, nós podemos promover diálogo entre saberes acadêmicos e populares que podem favorecer com que os mais distintos atores sociais, inclusive na qualidade de sujeitos dos riscos, possam se apropriar de elementos das interrelações entre causas e efeitos dos processos na sua complexidade. Então, nesse sentido, estamos observando que as formas de diálogo não são receitas prontas. Nós temos que olhar para promover cada vez mais metodologias participativas e colaborativas que articulem as dimensões social, ambiental, cultural e afetiva. Porque, de certa forma, que está colocado é justamente que a interação para a construção de diálogo tem que se facilitar a produção de resultados e soluções emergentes. As ferramentas participativas dão, assim, suporte a processos de aprendizado, contribuem para o desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas para a solução dos problemas complexos enfrentados. Aí, eu concluo falando um pouco das novas realidades fundadas em uma ética dialógica. É claro que a gente não tem receitas para o pós-Covid, mas uma delas, sem dúvida, precisa estar se reforçando. E como Ulrich Beck coloca nos seus artigos, nesse livro que eu mencionei, A Metamorfose do Mundo, vivemos em um mundo que não está apenas mudando, mas está se metamorfoseando. Por que isso? Porque implica que algumas coisas mudem, enquanto outras permanecem estáticas. E a metamorfose simboliza o desaparecimento de paradigmas ultrapassados e a eclosão de realidades jamais imaginadas, caracterizando que, nos tempos atuais, a sociedade de risco mundial é responsável por uma dinâmica estrutural importante pela qual os riscos globais criam novas formas de comunidades. Entender que os riscos globais criam públicos cada vez mais entrelaçados pela globalização e esses, por sua vez, tornam os riscos globais visíveis e políticos, como é o caso do coronavírus. Então, nós temos que levar em conta os efeitos colaterais e precisamos observar que estes efeitos colaterais convergem para as mudanças nas lógicas que condicionam o modus operandi da produção e começa a alterar de forma constante e crescente a ordem da sociedade, alterando-a de maneiras fundamentais, acarretando novas formas de poder. Essa é uma grande questão que se coloca. Desigualdade, insegurança, como também novas formas de cooperação, certezas e solidariedade através das fronteiras. Então, e aqui, numa frase que a gente escolheu nesse texto, que eu queria reforçar, que é um texto que eu elaborei junto com uma ex-orientanda minha de doutorado, Daniele Tubino, e um orientando atual de doutorado, Rafael de Araújo, ambos do PROCAN. É uma reflexão que eu sistematizei um pouco algumas questões, mas um filósofo, Byung-Chul Han, publicado agora em 2020, diz: não deixemos a revolução na mão do vírus, confiemos que atrás do vírus venha uma revolução humana. É uma visão otimista. É claro que sempre se coloca a questão se somos cândidos demais quando somos optimistas, ou se precisamos ser otimistas mesmo dentro de um contexto que nos condiciona a bastante pessimismo, não? Então, é interessante observar pelas diferentes práticas sociais que tenham se verificado nas periferias de São Paulo, em locais como Paraisópolis, Heliópolis e vários outros bairros, na Rocinha, no Rio de Janeiro, e em várias regiões, bairros periféricos ou regiões de loteamentos irregulares e favelas,
cabe observar que precisamos definir a direção das mudanças e da colaboração. Então, como nós podemos reformar, redesenhar as práticas para que elas sejam cada vez mais colaborativas. E aí eu concluo com uma reflexão que eu tenho trabalhado muito ao longo do tempo e que se insere dentro desta visão da sociedade de risco, que é a abordagem da ciência pós-normal. Ou seja, o conhecimento deve ser pluralizado e diversificado para incluir cada vez mais uma ampla gama possível de conhecimento de qualidade, potencialmente utilizáveis e de fontes de sabedoria relevantes, sem impor a exigência de que a ciência tenha apenas uma voz. E múltiplos exemplos estão mostrando isso. Então, nesse sentido, nós temos que pensar que o pós-Covid tem que estar apoiado em bases dialógicas, de descentralização de práticas, de cocriação de uma nova narrativa para fortalecer processos que potencializem sinergias sociais. Ao mesmo tempo, promover laboratórios de inovação pública aberta, a universidade precisa avançar cada vez mais nisso e não ficar apenas num momento do Covid, mas mostrar cada vez mais uma abertura para um diálogo com a sociedade, articulado através de recursos digitais, novas formas de diálogo, para que busquem respostas que demonstram o potencial da sociedade civil para organizar um termo que eu gostaria de reforçar muito, que é a ideia da resiliência cívica, a qual se coloca como necessária para mudanças que podem ser profundas de nível econômico, social e ambiental. Eu encerro por aqui, e utilizando uma frase também do Leonardo Boff, que publicou semana passada, dizendo que não se pode voltar à normalidade, porque significaria que não aprendemos nada daquilo que é ou foi mais que uma crise, mas um chamado urgente para mudarmos a nossa forma de habitar a única casa comum. Então, as novas narrativas absolutamente... desculpem aqui. As novas narrativas são absolutamente fundamentais e o processo de transformação demanda continuada desconstrução e reconstrução das dinâmicas existentes na direção do fortalecimento de uma nova agenda de avanço para práticas sustentáveis, nas quais se construam novos diálogos entre ciência e sociedade. Eu agora estou aberto aí para a gente trocar ideias. Acho que falei mais do que eu previa, mas o tema é muito empolgante. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Uma fala muito erudita, citando aí a questão da sociedade de risco com Beck, sociólogo alemão. Gostei muito de você lembrar do Yuval Harari, historiador, o geógrafo David Harvey, o sociólogo do direito, enfim, né, o grande Boaventura, fechando agora, sem falar no Edgar Morin, enfim, uma fala muito erudita. Desculpa aqui, mas está tocando eu preciso... Não, um segundo, tá? Aqui está tocando... Fica à vontade. O Skype para minha mulher está tocando aqui. Fica tranquilo. Enquanto o professor Jacob vai atender, vamos aqui, como está lembrando bem a Maria Elisa, passar as questões. A Yara já apresentou uma primeira pergunta aqui, e a gente vai, assim que ele voltar, a gente já procede à leitura, enfim, vocês também já podem aproveitar para que lancem as questões, para que a gente possa discutir um pouco mais essa perspectiva pós-Covid, né? E eu queria aproveitar que o Pedro está voltando, antes de passar, já tem aqui uma pergunta para você, Pedro. Me parece muito fundamental essa questão da capacidade reflexiva, né, que a sociedade tem. Esse é um tema que você sempre trabalhou, já tem alguns anos, tem posição sobre isso. Eu fico sempre muito inquieto, porque alguém já disse, né, que os otimistas são inocentes, né, mas eu diria que se nós não tivermos otimismo numa situação como essa, a barbárie se instala. E ela, o que me preocupa muito, me parece que ela está em andamento, especialmente no Brasil, quando a gente assiste a cada domingo, né, manifestações aí, onde não há menor respeito às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então,
Como é que a gente pode pensar, né, essa questão do confinamento, da capacidade reflexiva e desse discurso anti-ciência que ainda está posto? Acho que essa é uma questão que eu queria que você também pudesse refletir. E eu vou passar também aqui a comentar a pergunta da Yara Sakitani. Ela comenta o papel dos usos atuais da cloriquina. Como é que você vê, né, a questão da cloriquina, o confinamento, restrição, entre outros, e como se relaciona os discursos com o movimento anti-confinamento e anti-vacina? Eu poderia talvez começar comentando essas questões, e aí depois, se os outros demais participantes tiverem interesse em fazer perguntas, estamos à disposição. Por favor, Pedro. Bom, na direção daquilo que você estava comentando, Wagner, nós estamos vivendo um momento no qual, mesmo numa reflexão acadêmica, não podemos deixar de considerar... Foi embora? Ah, não, aqui, desculpa. Não podemos deixar de considerar a conjuntura política atual e a forma inumana e insana do governo federal tratar estes temas, não? Ou seja, é absolutamente inaceitável o que está acontecendo. Ontem mesmo tem um artigo excelente do Vinícius Torre Freire na Folha de São Paulo. Assim, nós estamos o tempo inteiro vendo que os setores da sociedade com um ethos democrático, uma visão efetiva do risco que se corre hoje com o não isolamento, principalmente numa sociedade com tanta desigualdade, com uma situação tão extrema e no qual ainda a promoção da desinformação e do fake news, lamentavelmente, uma doença do século XXI e muito preocupante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: foi claramente definido pela comunidade médica internacional que a cloroquina não é a resposta. Poderá haver situações de doentes que foram tratados e se recuperaram, mas é absolutamente irresponsável colocar que a cloroquina, e eu não sou médico, eu estou apenas relatando aquilo que a gente lê, é absolutamente irresponsável que um governante que nada sabe de medicina fale que a cloroquina é uma solução. O que os médicos podem falar, estão falando é, olha, poderá vir até remédio que reduzam certo tipo de diagnóstico, certo tipo de quadros de problemas específicos. Mas a única resposta virá com a vacina. E para isto, há certo grau de otimismo da Universidade de Oxford, que até o final do ano, mas a maior parte da comunidade médica não está colocando uma data na qual nós teremos uma resposta mais, não digo a palavra definitiva, mas uma resposta mais eficiente. E isto nos coloca para algo altamente preocupante que eu mencionei durante minha fala. A Organização Mundial da Saúde já está alertando para uma segunda onda da Covid. E, principalmente, quando a gente observa aqueles países que fizeram a lição de casa bem feita, o potencial de multiplicação é muito menor. Portanto, confinamento é absolutamente fundamental, ou seja, redução ao máximo, e quando se atenuar a situação, encontrar um meio, um equilíbrio, porque ninguém sabe como administrar isto, não houve o outro exemplo. O exemplo da gripe espanhola era sem mídias digitais, sem antibióticos, sem um monte de coisa, então as pessoas morreram mesmo. Tem hoje uma matéria, tem uma matéria muito boa do Cariello, na revista Piauí, falando sobre as pandemias, muito interessante para os alunos lerem, realmente eu recomendo. Eu li ontem a matéria, eu não estou agora com ela aqui na minha mão, mas ele compara justamente o que aconteceu na gripe espanhola e o que aconteceu também no Brasil com a gripe espanhola, não? Então, é muito interessante. Agora, o fato de que a recessão global vai ser muito preocupante, muito séria, é um dado de realidade. Agora, cada país terá que enfrentá-lo de uma maneira a reduzir ao máximo o risco de deixar os pobres mais pobres ainda, não? De que as
as desigualdades aumentem ainda. Então, tudo isso também está associado à lógica da economia ter mais subsídios, obviamente, ela que ter, e aí não dá para escapar de algo que também está colocado na conjuntura nacional, ou seja, na conjuntura brasileira, que o teto de gastos, por exemplo, não? Uma série de medidas neoliberais que não podem ser sustentadas, porque se for sustentadas, entraremos no pior dos mundos. Então, nesse sentido, nós estamos observando justamente o desafio que isso se coloca. Agora, esses discursos anti-vacina, discursos anti-confinamento, são insanos, são discursos de pessoas que não têm um comportamento humano. Eu digo assim que é algo tão absurdo que fica até difícil de comentar. E essas pessoas, parece que a única resposta vai ser que quando cheguem no hospital não tenha mais lugar e seus parentes ou eles mesmos não sobrevivam porque se contaminaram pela sua irresponsabilidade. Muito bem, Pedro. Temos aqui uma pergunta também da Cecília Silva. Eu gostaria que você comparasse uma sociedade onde os indivíduos exercem a corresponsabilidade de seus atos com a situação do Brasil, onde vemos a questão da disseminação da dengue, como construir essa cultura de corresponsabilidade civil. E depois eu vou pedir já também que a Miriam, a professora Miriam Zahar, da Universidade de Barcelona, que está conosco, já faça a sua pergunta, aí você talvez possa comentar as duas questões ao mesmo tempo. Pode ser assim? E também a tua prévia. Ah, sim. Então vai lá, comenta essas duas, depois vem a Miriam, por favor. Certo. Então, eu diria assim que, em relação à dengue, as campanhas públicas são fundamentais. Nós tivemos, em São Paulo, uma situação muito complicada quando da crise hídrica, e aí o Wagner e eu já escrevemos muito sobre isso, e talvez tenhamos que continuar escrevendo se esse céu azul continuar e não chover, né? Mas quando da crise hídrica, ficou muito claro a situação dos desiguais, da desigualdade. Nós vivemos cidades partidas, não? Duas cidades. A cidade dos que tem e dos que não tem. E na cidade dos que tem, as pessoas reservaram água no reservatório dos prédios ou das suas casas. E na cidade dos que não tem, as pessoas reservaram água em garrafas, em recipientes inadequados, porque não tem reservatório, não tem caixa d'água suficiente. E isso acabou provocando, além da escassez hídrica, a multiplicação da dengue. Mas, sem dúvida, isso foi uma situação muito preocupante, não diria circunstancial, mas que pode se repetir porque não houve efetivamente distribuição de renda nem distribuição suficiente de caixa d'água para que as pessoas melhorem o aprovisionamento. Agora, a dengue é claramente uma questão de saúde pública do papel que as próprias prefeituras podem ter para avançar na desinfecção e de informação, não tem muito outra forma. A corresponsabilização se promove a partir da informação pública. As organizações não governamentais fazem o que podem, mas como as organizações governamentais sempre dependeram muito de financiamento, o que nós observamos que muitas organizações não governamentais, realmente daquelas de menor escala, mais locais, tem dificuldades enormes de sobrevivência. Até as grandes organizações não governamentais, e eu sou membro do Conselho do Greenpeace Brasil, acompanho muito isso, não? Nós estamos permanentemente solicitando apoio às pessoas, porque essas organizações dependem do apoio de pessoas, não têm recursos nem de governo, nem de empresa, para mostrar exatamente sua independência, sua equidistância. E outras organizações, eu também sou presidente do Conselho Diretor do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, que é uma organização da sociedade civil global, que tem mais de 1.700 adesões de municípios, de municipalidades no planeta, não? Dependem fundamentalmente de financiamentos
da comunidade europeia, financiamentos internacionais que, obviamente, na crise, na recessão, podem vir a provocar enormes problemas do ponto de vista da sua capacidade de operação. Então, diria o seguinte, as organizações não governamentais surgem como parte da sociedade civil organizada, mobilizada, na sua maioria dentro de uma visão claramente de colaboração, mas também surgiram organizações não governamentais dentro de uma lógica neoliberal propugnada pelo Banco Mundial. Mas diria assim que a maior parte das organizações da sociedade civil tem um papel, dentro das suas possibilidades, de multiplicar práticas de corresponsabilização. Mas o principal mesmo são os governos que têm que estimular aquilo que eu mencionei. Como avançamos para a coleta seletiva? Por exemplo, avançamos se tivermos mais centrais de triagem e fortalecermos as cooperativas de catadores, que neste momento estão impossibilitadas de trabalhar por causa justamente do risco de contaminação. E aí, nós estamos observando que hoje, por exemplo, dentro dessa perspectiva que eu mencionei de solidariedade, está se solicitando às pessoas de classe média que têm um pouco mais de capacidade monetária de fazer doações. Eu perdi a conta da quantidade de doações que tenho feito, do que se chama de vaquinha, não? E de resposta nessa direção. A Espanha, por exemplo, começou um projeto que se chama Frena la Curva, não? E que aqui chama, tem um nome no Brasil que a gente também citou aqui no artigo, desculpa que agora me fugiu o termo, não? Mas que também está online disponível, não? Para se ver aqui, justamente as respostas possíveis, que é Segura Onda, é o nome no Brasil. Entrem no site do Segura Onda para ver todas os caminhos possíveis. E é isso mesmo, ou seja, nós temos que frenar a curva da pandemia. Isso acaba sendo absolutamente estratégico do ponto de vista da operação. Então, isso responde talvez um pouco a tua pergunta, não, Wagner? Ou seja, eu também sou um realista, aposto que a sociedade tem as respostas, mas essas respostas da sociedade têm limites. Então, se o governo é um governo irresponsável ou que se desresponsabiliza, ele fará que a sociedade pague um preço muito, muito mais alto. E, sem dúvida, os procedimentos, os diálogos, têm que ser mostrados um diálogo que apresente essa visão do diálogo de uma forma fraterna, de uma forma colaborativa, não de uma forma autoritária. Eu sei que não é simples isso, porque também esse diálogo não pode ser um diálogo populista, tem que ser um diálogo que promova justamente a aproximação a partir do entendimento que as pessoas se tornam corresponsáveis e que também contribuem para que um número cada vez maior de pessoas se dê conta do seu papel e do seu protagonismo. Portanto, a ideia do protagonismo é absolutamente fundamental. E aí, a construção dessa cultura de responsabilidade não tem receita. Eu acho que nós temos que pensar como cada um sabe fazer as coisas, cada repertório que nós temos. Quando pensamos aprendizagem social, nós temos inúmeras dinâmicas de participação e, obviamente, que agora elas se colocam de serem transmitidas cada vez mais pelas mídias digitais, mas não tem receitas prontas. Eu acho que tudo isso está muito associado à sensibilidade, à história de vida de cada um e, principalmente, a uma visão colaborativa, aquilo que eu mencionei, por exemplo, que o Leonardo Boff nos comenta. Nós precisamos cuidar da casa. E a casa, assim como o Papa Francisco se coloca no Laudato Si, a casa é fundamental. E tem muita gente não, tem pessoas que não estão cuidando da casa, estão destruindo a casa, estão destruindo as árvores da casa, estão prejudicando a água da casa, estão deixando o céu que está em cima da nossa casa cada vez mais cinzento.
Tudo isso tem que estar sendo somado. E estão fazendo com que os oceanos estejam cada vez mais contaminados, que os corais percam a sua potência. Tudo isso está associado a fortalecer cada vez mais corresponsabilidades individuais e coletivas. Excelente, Pedro. Passo então a palavra à Miriam, professora Miriam, e aí, se alguém quiser mais fazer pergunta, por favor, na fala da Miriam se inscreva, porque a gente também já não podemos... O Pedro estava dando aula no Procam, fez a gentileza de parar para estar conosco, e vai voltar depois para lá, então, por favor, durante a fala da Miriam, se alguém tiver mais alguma questão, por favor, Miriam. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Sim, boa tarde, professor Pedro, um prazer lhe conhecer. É um prazer também poder assistir a sua intervenção, muito oportuna, muito crítica, né? Isso é muito importante, é o nosso papel como geógrafos, e muito estimulante. Né? E eu vou fazer algumas questões, né? E você, pois, responde o que quiser, né? Realmente me estimulou muito a fazer várias colocações. Né? Eu vou me deter mais nas questões pós-Covid. Né? E começo pelos diferentes campos, né, que vão sofrer mudanças importantes. Né? E um deles pode ser o contexto geopolítico. Nós vimos como a tensão entre os Estados Unidos e a China recrudesceram, principalmente no âmbito do discurso durante essa crise. Né? Anteriormente era mais no âmbito comercial e hoje mais no âmbito do discurso. Né? Com relação ao trabalho, se colocou muito bem, estou plenamente de acordo, a questão do teletrabalho. Né? Quer dizer, é bem possível que muitas empresas passem a adotar muito mais que antes do teletrabalho. E aí temos que estar preocupados com a questão da legislação, né? Para que não passamos de trabalhar 8 horas em uma empresa a trabalhar 10, 12 ou 15 em casa. Né? Também com relação à educação, né? O papel importante da educação e da informação. E aí eu gostaria, se fosse possível, que você falasse alguma coisa sobre a brecha digital, né? Na área da educação, se for possível, se é realmente o seu campo de trabalho. Outra questão com relação ao pós-Covid é que eu creio, na experiência que eu estou tendo aqui na Europa, principalmente na Espanha, que haverá uma revalorização do papel do Estado e das suas instituições. E, ao mesmo tempo, um questionamento, né, da atual estrutura econômica, né, baseada principalmente na China como nosso parque industrial. Né? Nós temos que pensar que aqui, pelo menos, a falta de material sanitário, de material de máscaras, de material que o pessoal, profissionais da saúde necessitaram, se deveu principalmente a dificuldade de importar de um dia para o outro todo esse material, porque dependíamos da produção realizada na China, ainda mais num contexto de crise global, onde todos os países tinham necessidade, né, de se prover desse material. Né? E depois eu gostaria de comentar a fala sua com relação uma das falas suas com relação à vulnerabilidade, à necessidade de criar uma resiliência, e principalmente a questão do decrescimento. É um tema que eu venho trabalhando nos últimos anos e eu considero essencial, vital, que começamos a pensar nele, pensar em novas lógicas, né? Novas políticas, né, que promovam, que estimulem a mudança de hábitos, né, uma economia de proximidade, energias alternativas, entre outros. Tá? E aí, a importância da educação e da informação. Né, é necessário pensar a educação e informação. E também a necessidade de pensar, não podemos pensar em um decrescimento a nível global, né? Mas sim podemos pensar em um decrescimento
a nível global, a nível local, desculpe, ainda que inicialmente, incluindo outras lógicas, né? E a economia de proximidade, as mudanças de hábito, né, que podem ser estimulados com a educação, podem ser uma via para se chegar a este decrescimento. Tá? E aí vem o que você colocou, né, que eu estou plenamente de acordo, a corresponsabilidade, né, entre as instituições públicas e a sociedade organizada. Né? Nós somos responsáveis, né, por buscar, né, por construir, digamos, essa nova sociedade. Né? E, por último, eu queria fazer um comentário em função da pergunta anterior, né, que lhe fizeram sobre a cloroquina. Eu não sei se aí chegou esta informação, mas a televisão espanhola publicou, faz 2 ou 3 dias, né, uma advertência, né, dizendo que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem produzir transtornos psiquiátricos. Né? Quer dizer, a importância aí em não utilizar medicamentos que não estão devidamente comprovados. Eu creio que seria isso, teria muito mais coisas, porque realmente foi muito estimulante a sua apresentação, a sua intervenção, gostei muito, parabéns, professora, foi realmente muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Miriam. Tem mais uma pergunta do Cássio. Isso, Cássio, por favor, faça a sua questão também. Pode abrir o microfone, Cássio. Boa tarde. Boa tarde, professores. Boa tarde. Boa tarde, amigos do curso. Vamos vencer essa pandemia. Em primeiro lugar, né, muito obrigado, professor Jacob, né, muito bacana. Fico muito feliz de ver um professor aí da USP tão progressista, né, tão revolucionário nas ideias, muito legal. E aí minha pergunta é bem simples, né, porque eu percebo que o senhor abordou bem, se tratou bem os assuntos, fiquei até meio só querendo ouvir. Mas, como eu vi, em função do que perguntaram aqui, que o pessoal está fazendo aí movimento anticonfinamento e antivacina, né, que o senhor citou como insanidade, né, é mais uma pergunta pessoal, em função de uma iniciação científica que eu fiz. Queria saber do senhor se, com relação ao presidente agora, o Jair Bolsonaro, e até em grande medida o Donald Trump, né, para não se a gente verificar esses fenômenos também na Europa, se o senhor os considera como fascistas. Essa é a minha pergunta. Bom, vamos lá. Fascista é uma palavra complicada, não? Ela tem muitos desdobramentos. Agora, quem os seguem estão se comportando como fascistas, sem dúvida. Também queria dizer o seguinte, somos bastante dos professores progressistas na Universidade de São Paulo, viu? Não, tem muitos. E junto com o professor Wagner nós conhecemos muitos e realmente cada um está no seu campo de atuação, desenvolvendo trabalhos. Muitas pessoas na área de medicina altamente progressistas, colaboradores. Então, é importante explicitar isso também, porque a universidade hoje é um espaço fundamental neste contexto brasileiro, no qual, inclusive, o ministro da Educação faz tudo para desqualificar os profissionais da educação e também desqualificar o papel das instituições de financiamento à educação e de apoio à pesquisa e também à ciência, não? Isto é fundamental ser dito. Então, o que falar sobre o governo Trump? Bom, ele quer se reeleger e tem um grupo social mais ou menos aproximado ao grupo social que apoia hoje o Bolsonaro, uns 30%. A mídia está basicamente contra, não? Agora, as mídias sociais e tanta notícia falsa de tudo isso acabam sendo um fator de alta preocupação para as forças mais democráticas, não? Ou seja,
Então, é uma questão muito preocupante, porque realmente o comportamento de seguidores, tanto do Trump como de Bolsonaro, tem sido extremamente violentos, não? Estimulados pelo ódio, não? Com uma visão absolutamente antidemocrática, e tudo isso pode ser interpretado também como um comportamento fascista. Mas é importante dizer o seguinte, nós temos como referência o que foi o nazismo e o fascismo. Hoje também nós temos como referência como as forças democráticas precisam se organizar. De certa maneira, na Alemanha nazista, não? E eu sou fruto da vinda dos meus pais, na época jovens, da Alemanha para a Argentina, como fruto da fuga para não serem enviados a campos de concentração, não? Então, havia muito mais conivência na sociedade do que a gente está vendo. Hoje, nós temos no Brasil, pelo menos um 30%, que parece que está se reduzindo um pouco, segundo a pesquisa. Temos uma parte que é claramente contrária, e temos uma outra parte que não se define muito bem. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter, justamente para fortalecer um campo democrático. Bom, Miriam, são muitas as perguntas. O tema da geopolítica eu não vou me meter muito, aí é mais o campo do mas sem dúvida, neste momento, dois grandes players estão se confrontando, e um terceiro está mais quieto porque ele está vendo a questão da Covid realmente penetrando profundamente, que seria a Rússia. E a Europa tem estado bastante dividida, conflitos entre Alemanha e França, muito claro, e outros países, assim, com comportamentos mais imprevistos. Mas, sem dúvida, o tema da geopolítica é fundamental e vai ser parte do Covid de toda maneira. A China está cada vez mais interessada em ocupar esses mercados que Estados Unidos tem, não? O Brasil, na hora em que ele tem parte importante das suas exportações no governo chinês, se ele continuar se comportando dessa maneira, é capaz de perder isso também, não? Em relação ao trabalho, sem dúvida, é uma questão importante. Isso não é que já havia um pouco a finalização disso, mas você traz uma questão fundamental, se a legislação pode administrar essas transformações. Algumas empresas já mudaram muito as suas práticas, mas são as empresas de ponta, como a Apple, a Google, no qual as pessoas têm outras relações, outras dinâmicas de trabalho, mas são uma minoria. Em relação à educação e à informação e às brechas digitais, num país como o Brasil, é fundamental. Pode funcionar muito bem em vários países da Europa, poderia funcionar nos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos tem brechas digitais e enormes desigualdades, não? Então, a brecha digital, ela não será superada e, portanto, a questão que se coloca em sala de aula é como os professores vão voltar a dialogar e que talvez não seja nos moldes específicos. Eu não sou pedagogo, eu sou sociólogo, então eu também deixo em aberto, mas já tem leituras e abordagem de educadores dizendo que vai ser diferente. Eu não sei como será, mas eu deixo que eu entendo que isso também terá algum tipo de impacto. Em relação à revalorização do Estado, bom, vai depender da sociedade de quem ela vai votar, quem ela vai escolher, não? Obviamente que neste momento o Brasil votou mal, votou com ódio, votou com preconceito, havia certas justificativas, não? Para uma parte da sociedade, mas de não saber distinguir o joio do trigo, obviamente nos levou a este momento, não? E em relação ao tema da vulnerabilidade, da resiliência, do crescimento, eu sou um franco adepto de uma reflexão sobre a necessidade das cidades passarem por processos de transformação com descarbonização, com mudanças na lógica de logística, deslocamento, com o espaço verde
com dar mais espaços aos rios, toda série de iniciativas, não? Com fortalecimento das soluções baseadas na natureza, com fortalecimento de práticas na sociedade vinculadas à economia circular. Todos estes aspectos fazem parte da agenda do ICLEI, e qualquer um de vocês pode estar olhando. ICLEI, ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, uma organização planetária que existe, então, desde o começo dos 90, e que tem justamente estas agendas, não? Economia circular, resiliência, redução das emissões, desigualdades, combate às desigualdades e soluções baseadas na natureza. Nós, no próprio ICLEI, tem várias ações junto a prefeituras no Brasil, na América do Sul, trabalhar essas ideias, com essas premissas de soluções baseadas para a natureza. E, obviamente, que o tema da descarbonização é fundamental, e aí nós temos que ter cada vez mais capacidade de pressionar por isso, de escolher melhor representantes no legislativo e, obviamente, os gestores municipais e gestores locais. Mas não tem... eu acho que o caminho está dado. A questão hoje é o tempo que leva para que essas soluções avancem cada vez de uma forma mais consistente, mais continuada. E dentro dessa perspectiva que eu vejo. Eu agradeço muitíssimo as perguntas, são muito provocativas, cada uma delas poderia durar muito mais tempo. Mas, claro, podíamos conversar muito mais. Muito obrigada, professor. Imagina. Obrigada. Muito obrigado, então, Pedro. Acho que ninguém mais quer se inscrever, então eu queria, mais uma vez, Pedro, agradecer a colaboração. Nós temos uma longa jornada de trabalho conjunto, texto sobre água, mudança climática, e seria muito importante também termos uma produção de colaboração envolvendo agora a Covid. Então, fico muito feliz, muito satisfeito, acho que os alunos gostaram muito. Foi o nosso maior público, viu, Pedro? Então, só para informar, nosso maior público, mais de 36 no pico aqui. Que bom. Enfim, deve ter chegado em torno de 40, o que é muito bom, e imagino que isso também vai ter repercussão depois que estão subidos na plataforma. Por fim, é dizer que eu partilho também desse realismo duro, estamos numa situação muito difícil, acho que a gente está dizendo isso desde o começo, mas se nós não tivermos a fé na ciência, né, da nossa capacidade de reflexão e propor alternativas, aí, de fato, tudo que fazemos perde sentido. Então, de fato, essa é a grande questão, buscar alternativas, elas são múltiplas, acho que essa é uma questão importante, os diálogos que você apresenta me parece um ponto central para que a gente possa construir essas alternativas, né? Então, agradeço mais uma vez, Pedro, agradeço a todos e até para a semana que vem. Maravilha, e qualquer um que quiser entrar em contato comigo, o Wagner tem meu correio eletrônico, eu fico muito... enfim, motivado sempre a estar compartilhando o nosso conhecimento, Wagner. Eu acho que esse é o nosso papel fundamental. Escrevemos, publicamos, mas queremos compartilhar o conhecimento e, inclusive, aceitar as críticas e os questionamentos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tamo junto, Pedro. Valeu. Um abraço. Um abraço.